A grande matéria-prima do consultor é informação, é conhecimento. E quando você está sozinho, você fica mais isolado. Agora, quando você está todo mundo junto, discutindo, né? Então, essa parte de gestão de pessoas também vai para a área técnica, não só para a área administrativa. E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no AgroResenha. E nessa semana eu vou conversar com uma pessoa muito especial, o nosso querido Dr. Guilherme Oll, também conhecido no mundo como Dr. Lepra, que é sócio proprietário da Ceres Consultoria Agronômica aqui em Primavera, em Mato Grosso. Guilherme é engenheiro agrônomo lá pela Exalc, possui MBA em Marketing pela ESPM. Lepra, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço, Prudence, meu amigo Paulo, meu irmão. Estamos aí junto, que prazer aqui ser convidado para participar do AgroResenha. Estamos à disposição. Bom demais. E hoje nós vamos conversar sobre muitas coisas interessantes aqui que eu acho que pouca gente pergunta para você, né, Léo? É verdade. Vamos lá. Vamos tentar mostrar um outro lado aí que não é só a parte técnica, né? É isso aí. E você que tá aí ouvindo já sabe que no AgroResenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, cara, porque esse bate-papo aqui você vai ver, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que há quase 20 anos atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara, eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Saiba mais sobre a Nutripura em www.nutripura.com.br e fique ligado nos artigos que saem no blog Canivete, que na minha opinião é o melhor conteúdo sobre pecuária de corte que você vai encontrar na internet. Siga também a Nutripura nas redes sociais, é só chegar lá no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o nosso querido Lepra. E pra gente começar essa resenha aqui, Lepra, conta pra gente um pouco aí da sua trajetória, da sua história pra gente, cara. Bom, eu sou paulistano, né? Nascido em São Paulo, capital. Ali da Zona Sul, né? Sempre morei ali no Jardim Aeroporto, estudei na Vila Mariana. Então, cresci em São Paulo, sou corintiano apostólico romano, né? Então, a gente tem essa religião aí maravilhosa lá de São Paulo, que é uma das poucas coisas que me faz querer voltar a São Paulo, né? Todo mundo tem um defeito, né, Lepra? Todo mundo tem um defeito. É verdade, mas esse defeito é bom, viu? Tem me deixado feliz. Mas agora eu torço pro Dourado, né? Então o Douradão aí, o Cuiabá tá dando alegria pra gente, apesar de fazer a gente sofrer. Então a minha infância foi lá em São Paulo, estudando lá, mas todo fim de semana meu pai ia pro litoral sul, que é Peruíbe, que ele tinha uma imobiliária lá. Meu pai tinha uma imobiliária em São Paulo e uma imobiliária em Peruíbe. Então, a gente toda sexta-feira à tarde ia para a praia, né? Ficava lá na praia, no fim, né? E trabalhando e com amigos e voltava para a cidade para estudar em São Paulo, né? Então, isso aí foram vários anos. Aí, quando eu estava no colegial, eu acabei decidindo, o que eu vou fazer, né? Eu queria fazer economia, esse que era o mais legal, né? Economia. Aí, olhando economia, estudei daqui e dali, eu falei, mas tem essa tal de agronomia, que é um curso legal, né? Além de ser fora de São Paulo, porque era uma das coisas que eu queria também, sair fora daquela selva de pedra, né? Sim. Falei, vou fazer... Aí fui entender melhor a agronomia, tudo. Aí prestei o primeiro ano, não entrei, né? Aí fiquei trabalhando um ano inteiro, lá em 1991, trabalhei o ano inteiro, fazendo um cursinho à noite, aí falei, vou entrar, né? Aí prestei 4 faculdades, entrei em 3 e escolhi a Exalc, né? Que eu também entrei, porque era referência na época, era mais próxima também, né? De São Paulo, né? Então tinha isso, né? Era 180 quilômetros, tranquilo.
Meu tio já tinha morado em Piracicaba, então eu já conhecia a Exalc, né? Eu falei, não, aqui é o lugar, e acabei entrando na Exalc. Mas aí tem algumas outras curiosidades da minha infância que eu acabei não comentando, né? Eu fui alfabetizado em francês, cara. Sério? Eu estudava numa escola em São Paulo que chamava Lycée Pasteur, né? Então, ela tem a escola brasileira e a escola francesa. E como minha avó trabalhava nessa escola, eu tinha bolsa de estudo, né? E eu fui o único dos netos que consegui aprender o francês desde o jardim de infância e fiquei até o primeiro colegial nessa escola francesa, que eu fazia tudo em francês. Só tinha aula de português, história do Brasil e educação física, que era em português. O resto era tudo em francês, matemática, física, química, biologia. Então, isso foi uma experiência maravilhosa, né, com pessoas também de fora do Brasil, né, bastante gente da Europa, bastante gente do Oriente Médio. Isso foi abrindo minha cabeça também para ajudar eu escolhi a agronomia também, né, depois. Legal. A pena era o seguinte, meu pai não tinha condições para eu ir estudar na Europa, e naquela época ainda as oportunidades não eram tão grandes como é hoje, né, hoje é tão fácil, né, você está numa faculdade, ou você saiu do colegial e estudar fora. Naquela época não tínhamos condições financeiras e nem oportunidades, assim, de relacionamento entre os países, né, mas isso aí foi legal. Aí eu decidi fazer agronomia e fui para Exalc, né, cara, aí é só alegria, né, a gente vai lá, começa a conhecer, é um mundo diferente, né, o relacionamento entre as pessoas, eu acho que é isso daí. Hoje eu trabalho em consultoria, e consultoria é relacionamento, né, e isso a gente vai aprendendo durante a vida. Depois na faculdade, lá na Exalc, isso daí escancara, né, porque você é forçado a se relacionar, ou se você não se relaciona, você fica lá quietinho no seu canto, beleza, né, passa o curso e você não aproveita nada, né, mas a gente teve essa oportunidade, e durante a faculdade eu sempre procurei ajudar, né, contribuir, fui presidente da Atlética, trabalhei nos bastidores do centro acadêmico, trabalhei na época tinha o departamento editorial do centro acadêmico, junto com o Tozoide, ajudava ele lá, e fiz estágio desde o primeiro ano também, né, então isso tudo foi ajudando para formar eu como pessoa e também como técnico. Então assim, eu só tenho que agradecer as oportunidades, né, agradecer a minha família que deu essa estrutura para eu poder ter tido um estudo melhor, um estudo bom, né, para poder conseguir alcançar bons resultados aí, de entrar em faculdades boas também. Então, aí o resto da história a gente vai contando aqui, mas isso daí que é o legal para você entender, né, que a gente teve uma base aí com algumas oportunidades que eu aproveitei e estamos tocando até hoje, né? Legal, cara. E é interessante esse ponto, né, porque eu não sabia, né, que você tinha sido alfabetizado em francês, né? Querendo ou não, você falava português normal, né, em casa, imagino, mas você acaba tendo um outro, não é outro mindset, na verdade você tem outra forma de enxergar as coisas, né, porque até a língua, tudo é um pouco diferente, pessoas que vão estar ali junto com você, né, e que é muito parecido com o universo da universidade, né, quer dizer, tem muita gente diferente ali, isso, pô, pra uma criança é super interessante, né, cara? É fantástico, eu acho que a gente... Aí você vê, aí eu tenho minha filha, né, tá com 20 anos, está na faculdade, ela é bem parecida comigo nessa questão de relacionamento, de iniciativa, até de liderança, mas ela não teve essa oportunidade, né, de outras línguas, por a gente estar aqui no Mato Grosso, eu também estava iniciando trabalho, não tinha condição ainda de pensar em alguma coisa diferente dela, e também eu e minha esposa somos muito família, né, a gente só temos uma filha, né, então... E agora, hoje, ela já com 20 anos, ela já mora fora, né? Tá morando sozinha, tá estudando. Então, a gente esperou um pouco mais para fazer ela voar, mas para curtir também mais, né? Claro. E aí, com 18 anos, ela voou e tá voando aí. Então, assim, as oportunidades são diferentes, mas eu vejo que alguns valores, né, que a gente vai aprendendo na vida, e isso eu aprendi muito, né, com essa... oportunidade de viver outras culturas, né, viver outras coisas, e tenho passado para ela, para a turma que trabalha comigo, né, porque a gente tem que ter realmente, eu sou um cara muito conservador, né, assim, em alguns aspectos, mas eu sou muito inovador, muito aberto em outros, né, então eu acho que isso aí que é legal, né, porque se a gente é radical é ruim, né,
Se você puxa muito para um lado ou para o outro. Então, você tem que estar sempre entendendo essas mudanças. E, cara, e uma coisa que eu adoro, viu, Paulo, viu, Prudência, é estar com jovens, né? Então, os jovens nos deixam jovens, né? Então, a gente tem que estar com essa molecada, né? Então, isso é bom, eu gosto muito, né, de estar com estagiários, de estar com pessoal que trabalha mais novo. Lógico, aprendendo com os mais velhos, né? Nunca vamos esquecer a experiência de quem já passou por quem a gente está passando, mas poder ajudar e contribuir para essa molecada aí ter alguns valores diferentes, né, para poder seguir também caminho de sucesso aí é importante, é fundamental. Sem dúvida, cara, sem dúvida. O tal do equilíbrio que a gente sempre fala, né? E, ô Lepra, uma coisa que é bem interessante, até você não comentou aí, mas hoje você trabalha com consultoria e tal, a empresa, a série já tá muito tempo consolidada aqui em Mato Grosso, né, cara? Mas você teve uma experiência na indústria, logo no início ali da carreira, né? Bom, a gente que sabe, já trabalhou na indústria, né, que a gente conhece pessoas que trabalham na indústria, é de fato extenuante do ponto de vista de trabalho, né? Você pega aquela safra assim, ela é extenuante, né, cara? Você viaja pra caramba, você tem que... Assim como na consultoria, né? E só que de alguma maneira você tem ali o garantido, né? Eu tô fazendo as aspas possíveis e imaginárias aqui no final do mês, né? Cara, qual que foi o insight de você sair de uma carreira, né? Numa empresa consolidada e tal, com todas as, vamos dizer assim, as certezas, né, de um emprego e querer se tornar um consultor, cara? Onde que foi essa ruptura? Se teve o insight, cara? Conta pra gente aí. Legal, então só para contar um pouco a história, né, eu, como sou paulista, né, não tem ninguém na família com propriedade rural, tal, então, mas eu estava estudando agronomia e aí eu falei, poxa, durante o curso, aí eu tive um grande mestre na faculdade, que é o Dr. Otávio Nakano, né? O senhor Nakano, além de ser um dos maiores entomologistas da história do Brasil, ele também morou na república que eu morei, e aí eu fui estagiário dele, e ele me orientou bastante, e eu falei, puxa, eu tenho que sair, pelo menos empregado, para começar a construir minha vida, porque eu já não, durante a faculdade, eu dependi do meu pai durante uma época, depois acabei me virando sozinho, né, fazendo estágio, fazendo alguns bicos aí de serviço, e, porra, tenho que sair, arrumar um emprego, um serviço para me garantir no começo. Aí as coisas foram surgindo, eu tive a oportunidade de entrar na indústria, na Errara, né, uma empresa de defensivos agrícolas, e fui morar em Chapadão do Sul, né, no Mato Grosso do Sul. E aí eu já tinha feito alguns estágios, alguns trabalhos do Nakano com algodão, e fui trabalhar com algodão. Então, em 97, eu fui lá para Chapadão do Sul, e aí me intensifiquei nessa cultura do algodão. Em 99, eu vim para a Primavera do Leste, pela Errara, como vendedor, e em 6 meses que eu estava aqui em Primavera, eu já fui promovido e fui para o marketing em São Paulo, lá em Sorocaba, né, no interior de São Paulo. E fiquei 2 anos e meio lá em Sorocaba e depois vim assumir a gerência do Mato Grosso Comercial, que eu fiquei 1 ano, e aí quando eu saí. Então, esses 5 anos aí, quase 6 anos que eu fiquei na Errara, foram muito importantes, porque eu já, antes também de entrar na Exalc, eu trabalhei aquele ano também, então, trabalhei de corretor de imóveis, trabalhei de garçom, então fiz vários trabalhos que foram me mostrando a importância de você ter uma gestão, né, da sua vida, né? Então, gerenciar nunca gastar mais do que você ganha, né? Então, isso a vida vai ensinando a gente. Então, você tem que ganhar aquilo e você tem que gastar menos para sobrar um pouco para você poder ainda construir outras coisas. E aí, dentro da empresa que eu trabalhei, da Errara, como é uma empresa de filosofia japonesa, era muito forte isso, né? Muito forte a questão financeira, a questão do recebimento, né? Então, a venda não é você vender qualquer coisa, não é só vender e acabou, não. Ela só acaba depois que você recebe, né? Então, você ainda mais no ramo agrícola que se vende, de insumos que se vende a prazo ainda, parte das vendas, então você está lá, você está financiando o seu cliente durante um período de tempo e tem que esperar e ajudar ele para ele te pagar, né? Então, tudo isso foi me mostrando que a gestão de caixa, né, que eu chamo assim, a gestão do caixa é fundamental. Então, você tem que ter caixa, né? Você tem que estar trabalhando com a sua caixa e depois você vai gerenciando as suas despesas, as suas receitas. E aí, e dentro da Errara, tinha várias ferramentas, né, quando eu trabalhei do marketing, de administração, que eu fui aprendendo. E quando eu vim trabalhar na Ceres, foi muito interessante, porque a Ceres foi fundada em 95, né, e eu vim trabalhar na Ceres em 2003. Então, eu já estou 19 anos na Ceres, a Ceres tem 27. E quando eu entrei, os consultores da Ceres, eles recebiam 1 ou 2 vezes por ano. Então, o cara recebia 1 ou 2 vezes por ano, tinha que ficar guardando dinheiro e indo, e você tem despesas mensais, né? Todo mundo tem despesas mensais.
da sua casa, né, com seus filhos e tudo mais. E aí eu trouxe para dentro das séries essa ideia do que eu tinha aprendido de fazer uma gestão de caixa, uma gestão mensal, e também fazer com que todos dentro das séries recebessem mensalmente, né? Porque todo mundo tem esses compromissos. Então aí eu mudei um pouco a figura, começamos a trabalhar muito forte primeiro em recebimento, em zerar a inadimplência, né? A gente, quando eu entrei nas séries, tinha alguns clientes que não pagavam as séries, né? Então, poxa, aí primeira coisa, vamos zerar essa inadimplência, vamos escolher bem cliente, vamos ter critério de crédito, né? Eu acho que claro. Isso aí, 20 anos atrás era bem forte, hoje é um pouco melhor, porque a agricultura está mais capitalizada, né? O agricultor está capitalizado. Mas naquela época é complicado. E também aí, vamos começar a mudar o sistema de cobrança. Vamos começar a parcelar isso aí também, né? Porque a gente está... O consultor, ele praticamente trabalhava a safra inteira para receber no fim da safra e às vezes não recebia. E aí ele tinha que pagar o combustível, a manutenção do carro, o computador, telefone, tudo isso, para depois receber. Então, também começamos a mudar. Hoje as séries têm clientes que pagam mensalmente. Né? Isso é muito bom para nós, né? Para o nosso fluxo de caixa, para a nossa gestão. E isso eu ajudei a organizar, né? Então, aí tínhamos um bom financeiro, e aí fomos organizando, temos um sistema de gestão financeira, né? Aí relacionamento com bancos, tudo. Então, essa parte administrativa que hoje voltou para mim, né? Então, hoje, como as séries, a gente teve algumas mudanças, eu assumi essa parte administrativa financeira também, tem uma equipe boa, que ajuda, né? Que tem conhecimento, mas a gente está... Nosso foco é esse, é trabalhar em cima de caixa, recebimento, né? Então, não pode ter inadimplência, e depois, sim, a gente vai para dentro e fala, agora vamos distribuir os lucros com os funcionários, com os sócios. Então, às vezes, até a gente tem alguns funcionários que ficam, poxa, o mercado paga um pouco mais. Eu falo, não, mas aqui você tem certeza que você vai receber, cara. Então, é isso que a gente te dá essa segurança, né? Às vezes, um pouquinho menos do que o mercado você vai ganhar, mas você tem essa certeza que você está recebendo. E trabalhar forte também nessa questão do espírito da empresa, né? Então, hoje a gente tem funcionários com 15 anos de empresa, 12 anos, 10 anos, né? Então, isso é muito gratificante, porque a gente vai construindo esse elo também de fidelidade entre os colaboradores, entre os clientes, nesse espírito de gestão, né? Porque realmente não é fácil. Porque o dinheiro, como diz a música, né? O dinheiro é vendaval. Se você não cuidar dele, ele vai embora e na hora que você acorda, o que aconteceu? Acabou aí, não estamos devendo. Isso aí não pode acontecer, né? Ainda mais num serviço igual ao nosso, que às vezes parece, a turma vê bastante as pingas que a gente toma, né? Mas os tombos não. Parece que é bom, que é rentável e tal, mas todo ano você tem que vender de novo, você tem que ir atrás, você tem que se transformar, né? Se remodelar, né? Então isso é uma coisa que, tanto na parte técnica, que é o que a gente vende, quanto na parte de gestão também, né? Porque além dessa parte financeira, tem as pessoas, né? Liderar pessoas não é fácil, né? Você tem que inspirar as pessoas, você tem que surpreender as pessoas para que elas queiram ficar com você, né? Para que elas queiram continuar trabalhando com você. Mas assim, de qualquer forma, a gente fica muito feliz, porque um dos principais pilares das séries, né, é formar pessoas, é capacitar novos profissionais do agronegócio. Então, a gente tem todo ano bastante estagiário, todos os estagiários que passam pelas séries têm sucesso na vida profissional, né? Então, a gente é exigente em alguns momentos, né? Mas para quê? Para o cara entender que a vida é exigente, né? Então, Sim. A gente tem... Mas isso também é um valor nosso que a gente nunca vai deixar. Como eu falei agora há pouco, eu gosto de estar com os jovens, né? Mas eu gosto também de tentar ser exemplo para algumas pessoas, para que eles possam também ter sucesso, assim como a gente acredita que está tendo, né? Então, esse é um caminho que, aqui nosso, fora da parte técnica, a gente trabalha muito forte, né? Para que a empresa sobreviva, né? Então, isso aí é a parte financeira, e também para formar pessoas, e sempre formar pessoas. Sim. Hoje, nas séries, eu sou o único que não fui estagiário das séries, o resto, todo mundo foi estagiário ou foi trainee das séries. Então, a gente investe um tempo, 1, 2 anos, 3 anos, às vezes, para deixar o cara pronto. E assim, aí quando o cara fica pronto, tem o lado bom e o lado ruim, né? O bom é que muitas vezes ele fica com a gente, continua, e o ruim é que às vezes agora eu tô pronto, eu vou voar sozinho, né? Então, assim, faz parte do jogo, né? A gente, lógico, fica chateado às vezes com isso, mas a gente entende que cada um é cada um, e a gente quer que todo mundo se dê bem, né? Independente se juntos ou não. Mas uma coisa é bem clara para nós, viu, Prudência? Nós que estamos aqui, eu estou há 19 anos na consultoria.
E eu lembro o dia que eu comecei na consultoria, né? Então você perguntou, como que você foi ir para a consultoria? Na verdade, eu sempre fui muito técnico, né? Mesmo estando na indústria. Aí o pessoal que estava nas séries na época, né? O Goimbê, o Cutia, eles me chamaram porque eles viam que eu tinha uma pegada técnica, né? Tinha uma boa didática, um bom relacionamento, né? Então isso daí são características boas para consultores, né? E aí eu queria dar uma mudada mesmo, porque eu estava dentro da indústria e eu sou daquela pessoa assim que se não tá bom para mim, eu não vou ficar, eu vou sair e vou começar outra coisa, porque eu não vou ficar reclamando, né? Ou vou lá pedir aumento, não estava bom, os caras não estavam vendo que não estavam me prestigiando, vamos dizer assim, naquele momento. Eu falei, vou sair e vou trabalhar no outro lado, né? Eu também, isso é uma outra característica minha. Se eu estou num serviço, que hoje eu estou na consultoria, se a consultoria não está boa, eu não vou sair para fazer consultoria, eu vou sair para fazer outra coisa, né? Porque eu entendo que se não está bom, eu que tenho que melhorar esse negócio, né? Não está bom por causa de mim. Então, isso também na indústria. Eu falei, puxa, agora aqui não está, eu estou tentando, mas não vai dar certo, então eu vou mudar de mercado. E aí eu mudei porque eu gosto muito dessa parte técnica, de estar na lavoura. Eu era uma pessoa da indústria que vivia na lavoura, né? Gostava porque para entender as necessidades do agricultor, é só estando na lavoura. Não adianta você fazer uma pesquisa lá, qual é o seu maior problema? O maior problema é capim pé de galinha. Beleza, mas você vai lá, o cara tem problema de buva, tem problema de outras coisas, né? Então, e aí, quando eu entrei na consultoria, a primeira coisa que perguntaram para mim, falaram assim, agora você que vai ter que mostrar se você dá conta ou não, né, do recado. E aí, cara, foi legal porque parece que eu dei conta, né? Então, passou alguns 20 anos aí, quase, né? Então, os produtores aprovaram, a indústria de insumos entende que a gente tem uma influência positiva, então aí isso aí a gente construiu as séries, né, que já estava vindo, a gente foi ajudando a construir, hoje ela é uma empresa bem consolidada, né, então, e a gente fez parte disso aí tudo, ajudando a construir isso aí. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Primeiro você vai ter que ser desafiado, você serve para aquilo mesmo? Você tá bom para aquilo? Se tá, depois você entra e vai desenvolvendo junto, né? Então, eu não faço nada sozinho, né? Então, lógico, eu tenho uma equipe maravilhosa que me ajuda, né? Então, tudo isso estamos construindo novas estrelas, então a séries ela vai sempre trabalhar para ter várias pessoas se despontando, né? Não só um ou outro, né? A gente quer que todo mundo tenha a oportunidade de despontar também, de ser referência aí no mercado. E o negócio legal, né, o Lepra, que você comentou aí, que eu acho bem interessante, e é uma coisa que eu sempre discuto, né, com engenheiros agrônomos, assim, porque, e você comentou isso muito bem aí na sua fala, que é essa questão de você se tornar um empresário, né, porque no fim das contas, às vezes a gente tem aquela visão do consultor como sendo aquele cara livre, né, que, eu vou atender e vou fazer acontecer e foda-se o resto e tal, né, e na verdade, no fim das contas, ele vira um empreendedor, ele vira um empresário, né, cara? Então, tem todos esses aspectos importantes que você comentou, de fazer uma boa gestão de caixa, uma boa gestão de pessoas, né? Ter um bom relacionamento com clientes, vender, né, cara? Que também, pra nós, assim, parece ser uma coisa muito difícil e tal, né? E o mesmo, não é um negócio simples, só que você vai aprendendo com o tempo, né? E quando você chega nesse nível de entender do negócio, é interessante, né? Esse é o ponto que precisa, porque na faculdade a gente não aprende a ser empresário, né, cara? Então, eu sempre gosto de conversar com empresários do agro, porque as dificuldades parecem ser essas mesmo, né, que você comentou. Pessoas, financeiro, né, essas questões todas, né, cara? E aí você pega ainda na prestação de serviço, cara, você tem uma carga tributária tão alta. Pode crer. Você não imagina, né? Hoje a gente tem um acompanhamento muito bom. Na média, a gente de 22% a 24% do nosso faturamento é imposto. Então, quem ganha mais dinheiro das séries hoje é os governos, né? O governo municipal, estadual, federal. Então, assim, é um negócio bem louco. E se você não tiver isso aí na ponta do lápis e entender isso, aí você se perde, né? Porque não é fácil. E você sabe qual que é a origem da expressão o quinto dos infernos, não? Então, porque era um quinto que a gente pagava de imposto, né? A gente já tá pagando um quarto, dependendo, a gente paga um terço. Não reclama tanto, né, cara? Então, vai pro quinto dos infernos mesmo, né? Então, assim,
É complicado. E assim aí você vai, aí hoje os custos nossos, né, como empresa de consultoria, você tem custos altos. Hoje, combustível e automóveis, que era 20%, com o aumento do diesel subiu para 25%, 27% do nosso custo, né? Aí você tem as despesas do dia a dia, que é em torno de 20%, e depois sobra esses 30% aí, que é o que faz me rir para todo mundo, né? Então, às vezes aí que você fica apertado. Puta, e agora, né? Para onde que eu vou? Como que vai? Aí você quer aumentar a equipe porque você tem essa visão de formar pessoas e tal. Então, às vezes a gente, nós, donos das séries, às vezes a gente, né, os sócios, a gente deixa de ganhar para poder pagar um pouco melhor o funcionário, para ele poder estar satisfeito, para a gente poder continuar, né? Porque é bem claro, assim, como você falou, o consultor sozinho, a liberdade que ele tem é, às vezes, de escolher, eu quero 2 clientes ou 3 clientes e vivo bem com isso aí. Uma empresa, não, aí você se obriga, não, tem que ter mais clientes, porque não é só eu vivo só desse, não, tem uma estrutura toda. Hoje, as séries, a gente tem 22 colaboradores, né, cara? Então, o negócio, assim, parece que é pouco, mas é grande para uma empresa de prestação de serviço. E aí você tem que dividir o bolo com todo mundo para que todo mundo também possa ter uma vida digna, uma vida boa, né? E quando você está sozinho, você tem essas características. Agora, também, quando você está sozinho, qual que são os grandes riscos, né? Que é a diferença das séries. É você não ter acesso à informação, né? Porque a grande matéria-prima do consultor é a informação, é conhecimento. E quando você está sozinho, você fica mais isolado. Agora, quando você está todo mundo junto, discutindo, né? Então, essa parte de gestão de pessoas também vai para a área técnica, não só para a área administrativa. Porque aí você tem que tirar a informação de todo mundo para que todos subam a régua e tenham uma informação boa, né? Então, essas são as grandes diferenças. Às vezes, sozinho, você tem mais liberdade mesmo, não tem nem dúvida, né? Mas, às vezes, você também tem uns riscos maiores, porque se você perde um cliente, é mais pesado do que você está numa empresa, né? Então, tem todos esses detalhes, mas mesmo quem está sozinho, essa ideia de que, vou ser livre, vou voar, não, cara. Porque o cliente seu, para você ter sucesso na consultoria, você tem que tratar ele como se fosse seu negócio, né? Então, você tem que estar lá, e aí cada cliente tem uma necessidade diferente, tem um jeito diferente de lidar, né? Então, você tem que entender isso, customizar esse atendimento e ir lá firme. Então, além dessa parte de gestão que a gente está falando, a parte de marketing também é muito importante. E o marketing não é só propaganda, né? O marketing é entender o mercado, entender o cliente, entender o serviço que você está vendendo, né, para poder escolher. Então, eu chego, às vezes, com a equipe e falo, não, esse cliente precisa desse serviço aqui, então dê esse daqui, esse outro precisa daquilo, né? Então, são coisas diferentes. E aí que a gente vai se moldando e vai indo, mas não tem muita folga, não. É como qualquer negócio, né? Como qualquer negócio. É isso aí. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Para mim, é muito claro, assim, que o cara que vai trabalhar, a pessoa, né, que vai trabalhar como consultor, ele precisa ter o conhecimento técnico muito acima da média, na verdade, né? Porque é justamente isso, você chegar na fazenda, olhar o sistema do cara e, de repente, entender qual que é a necessidade ou não que ele precisa ali naquela safra, naquele momento, né? Só que eu percebo que, assim, dos consultores de sucesso que eu conheci e conheço, todos eles, na minha visão, eles tinham um conhecimento fora da média também em pessoas, em conhecer sobre pessoas, né, lidar, todo isso que você estava falando aí agora, né?
seja para trabalhar internamente numa empresa de consultoria, de prestação de serviço, como é a Ceres, né? Quer dizer que vocês estão aí com 22 pessoas na equipe, então você tem que ter esse conhecimento da gestão das pessoas ali internamente, só que tão importante quanto, e se não for mais, é esse trato com o cliente, né, cara? Faz sentido isso aí, o Lepra? Não tem dúvida, porque quando você está vendendo serviço, principalmente conhecimento, é a pessoa que você está se vendendo, né? Ele está confiando em você. Então, a gente tem muitos casos, às vezes, que você vai lá conversar com o cliente e fala, não, o outro agrônomo vai atender. Não, mas eu quero que você me atenda. Até o cara entender que é uma equipe, que ele vai ser atendido bem, demora um pouco. Então, assim, é uma coisa muito interessante. E você se vendendo, você vende a confiança. E a consultoria técnica é um laço de confiança muito forte, porque a gente está tomando decisões pelo produtor ou para o produtor, que é o negócio dele, é a vida dele. Se der uma cagada lá, o cara colher mal, beleza, ele pode cancelar o contrato e eu sigo minha vida. Ele não, ele colheu mal, ele se fudeu, né? Ele está perdendo o negócio dele. Sim. Às vezes ele vai deixar de pagar uma conta, vai deixar de pagar uma coisa para o filho dele e tal. Então, a gente tem que ter essa empatia muito forte. E isso que é importante, como você falou, a consultoria, ela precisa de liderança. E hoje existem 2 tipos de liderança na consultoria técnica. Ou aquela liderança você já falou que é acima da média, mas tem alguns que são acima da média, né? Então são pessoas fantásticas, extraordinárias de conhecimento. E aí ele tem essa liderança técnica que eu chamo. Então, todo mundo quer estar junto com ele, quer aprender com ele, porque o conhecimento dele é fora do padrão. E outros, que aí são os consultores normais, vamos dizer assim, já tem um conhecimento bom, mas são os normais, são aqueles que têm a liderança através do dia a dia, da paixão, de entender a necessidade, de fazer o cara vir junto, de ver e de buscar o resultado junto, né? Então, são 2 tipos de liderança que estão muito claros nas consultorias técnicas do que eu trabalho, né? Então, e isso é legal. Então, mas a gente vê que, muitas vezes, você não é consultor, você é um psicólogo, você está lá conversando de outra coisa, ajudando o produtor em outras coisas, exato, mesmo questão administrativa, né? Pô, eu gosto de ir lá na lavoura, ver o que tem e de recomendar tal, não, mas o produtor quer que você sente com ele, monte uma planilha de custo, entenda, discuta com ele as necessidades dele, né? Então, isso que é legal. E essa liderança faz muito sentido. E as pessoas têm isso naturalmente, né? A maioria delas. Então, e é isso que a gente se vende e o produtor precisa disso, né? Porque o produtor também é uma pessoa, mesmo aquele cara meio duro, tal, que ele na hora de negociar, mas quando você está junto com ele, você vê que são pessoas corajosas, pessoas que abriram mão de conforto e tudo para construir aquilo lá, né? Então, que nem eu brinquei das pingas, né? Então, hoje o agricultor está bem, mas se você pegar tudo que ele passou, né, nesses últimos 30 anos, principalmente o produtor aqui do Mato Grosso, não foi fácil, cara. O cara abriu mão de muitas coisas, sofreu muitos problemas e foi resiliente, né? Tanto que quando eu cheguei aqui em Primavera, o número de agricultores aqui, 20 e poucos anos atrás, era 5, 6 vezes maior do que é hoje. Então, muitos quebraram, muitos saíram do negócio por conta das dificuldades. E os poucos que aguentaram são pessoas que têm que tirar o chapéu, né? Porque os caras conseguiram construir uma coisa que a maioria não, né? E num ambiente muito desafiador. E nós, como consultor, temos que entender isso. E muitas vezes, qual que é o medo do produtor de contratar uma consultoria igual a Ceres, por exemplo? Ele tem medo que você vai lá e você vai mudar tudo que ele está fazendo. Esse é o medo dele. Às vezes ele nem vem, não, esses caras vão chegar aqui e vão falar que eu estou fazendo tudo errado. Cara, mas se o cara está tendo sucesso, e esse é o diferencial nosso, né? A gente enxerga que ele está tendo sucesso, porque ele faz as coisas certas. Agora, aonde que dá para melhorar? Então, a gente vai fazer aquele diagnóstico do negócio dele e falar, olha, aqui você tem que melhorar nesses pontos, esses daqui você já é bom, continua, para você poder ter uma produtividade maior e, principalmente, que a gente trabalha uma rentabilidade maior, né? Então, aí você consegue levar isso para o cliente e você trazendo essa mesma, aí você aprende com o cliente, aí ele faz essas coisas boas, aí você traz para dentro da sua empresa, né? Aí na série, a gente discute as coisas boas, aí a gente usa algumas coisas dentro da série mesmo, aí repassa para outros clientes, e é assim que é a consultoria, é por isso que é legal, né, quando você fala que os caras têm que ser líderes, é para isso, é para entender também o que o cara precisa, mas também aprender com ele para levar para os outros, né? E aí é essa coisa que a gente faz, essa velocidade, né, a gente brinca que é muitas safras numa safra só, né? Porque o produtor, na vida dele, ele vive uma safra. A gente está nele, está no outro, então a gente vive muitas safras na mesma safra. E isso aí acelera a velocidade para a gente levar informação, levar
sugestões para ele melhorar as coisas dele também, né? Então, no fundo, tudo é liderança, é gestão, é conhecimento, é relacionamento, né? Então, são pessoas, né? E consultoria é puramente pessoa. Não adianta eu pegar aqui um Excel e mandar para o cara lá um planejamento e fazer ele se virar sozinho, não. Se você não estiver lá junto com ele para ele entender o que ele tem que fazer com aqueles insumos, ele às vezes não vai ter sucesso, né? Então, até brinco muito nas minhas palestras, eu falo que na vida a gente tem um tripé para ter o sucesso, né? Para os fatores de boas produtividades e tudo mais. Que um é conhecimento. Então, conhecimento, beleza, a gente não para de estudar nunca, né? Segundo é dedicação, né? Então, eu tenho conhecimento, mas quanto que eu me dedico para aplicar esse conhecimento, né? Então, trabalhando bastante e tudo mais. Então, dentro de uma analogia, né? Então, o conhecimento é a sabedoria. Então, vou lá na sabedoria. A dedicação é a força, né? Como que eu vou executar? E aí, o ponto principal, o capricho. Com qual beleza que eu vou usar todo esse conhecimento e a minha dedicação? Então, a gente vê, às vezes, agricultores vizinhos, um do lado do outro, com a mesma terra, a mesma cor de máquina, mesmos insumos, e o resultado é diferente, né? Um produz mais que o outro. Por quê? Porque ele aplicou o conhecimento com maior dedicação e com um capricho diferente, né? Então, é isso aí que a gente faz esse tripé aí, né, de sabedoria, força e beleza, que é fantástico, né, na nossa vida, é umas coisas que eu já usava isso e aí depois aprendi nesses termos novos e foi maravilhoso, né? Então, a gente vê que quem faz a coisa certa, quem está no caminho, que quer ajudar os outros, ajudar os clientes, ajudar os funcionários, vai ter sucesso, não tem jeito. Eu ouvi essa semana um amigo que falou para mim, quem faz a coisa certa, dá certo. Não tem jeito. Pode ter os probleminha e tal, mas sempre vai dar certo, né? Olha só, eu nem preciso te dizer que produzir alimentos para as próximas gerações será cada vez mais desafiador, né? Com uma demanda crescente por alimentos e com o uso racional dos recursos naturais, só o conhecimento e o trabalho duro podem nos ajudar a enfrentar esse desafio. E é por essas e outras que a missão da Yara é alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável. Você já imaginou como seria uma sociedade mais colaborativa, um mundo sem fome, um planeta respeitado? Pois é pensando justamente nisso que a Yara busca crescer de forma sustentável, promovendo a nutrição de culturas ecologicamente corretas através de soluções de energia com emissão zero, aumentando assim o valor em todos os elos do agronegócio. Top demais, né? Conheça mais sobre a Yara no www.yarabrasil.com.br e aproveite para navegar na plataforma de e-commerce novinha em folha, onde você pode comprar fertilizantes de uma maneira diferente e com a confiança de sempre. Lembre-se de seguir a Yara no LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só procurar por Yara Brasil Oficial. Yara e você, nutrindo hoje para colher sempre. E ô Lepo, eu sempre brinco aqui que o melhor elogio que um produtor gosta de receber é que ele é caprichoso. Você já, né, você fala assim, pô, fulano de tal é caprichoso, né, cara? E só que o capricho ele vem depois mesmo dessa base, né, de aplicar o conhecimento, né, e ter o conhecimento e aplicar. E um ponto que eu queria puxar aqui pra gente conversar que é sobre essa questão que você comentou de sempre trazer novas pessoas, né, de abrir vaga de estágio e o pessoal vir trabalhar com vocês e tal, né? Você preparar essa turma pro serviço justamente para poder, em algum tempo, fazer isso que você está comentando, né? Do cara ter a segurança, o conhecimento necessário para aplicar o conhecimento lá junto com o produtor e ajudar ele a, de alguma maneira, melhorar a sua rentabilidade, enfim, todas essas questões, né? A gente ouve muito falar sobre a escassez dessas pessoas, né? Dessas pessoas para trabalhar. Não somente nas empresas, né, seja de consultoria ou na indústria mesmo, de uma maneira geral, mas também nas fazendas ali, cara. Qual que é a sua visão aí sobre essa questão e como fazer para que essa escassez de pessoas, né, de gente mesmo, ela não limite esse crescimento que o agro tem vivido, e justamente para que no futuro não seja comprometido por essa questão, né? Como que você enxerga essa parte? Olha, Prudência, esse é um grande desafio, porque assim, o problema não é quantidade. Quantidade nós temos. O problema é qualidade.
né? Então, a qualidade das pessoas que estão vindo, que é muito disparelha. Então, assim, só para dar alguns exemplos, né? Então, hoje você tem pessoas saindo da universidade muito melhores do que quando eu saí, muito mais bem preparadas. Só que aí você pega lá no universo, vamos falar da Exalc, de 200 agrônomos que estão formando, 10, 15 estão nesse ponto. Os outros 185, 190 vão ter que construir uma escalada tal, e o que acontece? Essa falta de qualidade, e aí eu vou falar, uns 20% desses aí, então, não estão nem aí com nada, né? Então, vai ter uns 40, 50 que não estão nem aí, que aí depois vai ser aquela, o engenheiro vendendo lanche na praia, né? Que isso aí sempre a televisão mostra. Cara, o cara tá lá vendendo porque ele não deu certo como engenheiro. Se ele não deu certo como engenheiro, o buraco é mais embaixo, né? Que bom que ele tá vendendo lanche na praia ainda, né? Tem outros que nem isso não vai fazer. Então, eu vejo, primeiro é isso aí, a questão da qualidade, né? Que aí e aí que eu vejo que esses programas de estágio, tudo que a gente faz, quando eu estava na Errara também eu criei o programa de trainee junto com outras pessoas lá, né? A gente que iniciou isso aí, para quê? Para capacitar as pessoas, para elas entenderem a necessidade do mercado e poderem seguir, ou dentro das séries ou fora das séries, né? Paciência não existe, faz parte. E às vezes a própria séries não consegue também segurar todo mundo. Então a gente tem que trabalhar bastante nessa qualidade. E isso aí, se não está na faculdade, a gente tenta depois. Mas o que eu vejo assim, aí o mercado agro está bombando. Eu vi um estudo no final de 2020, aí em plena pandemia, já está meio defasado, mas eles falaram que em 2023 o agro precisaria de 200 mil novos profissionais, desde o tratorista até um CEO de empresa. E só tínhamos 30 mil prontos, só vamos ter 30 mil prontos. Então tem uma defasagem grande. No mesmo 2019 e 20, quando o Mato Grosso passou 10 milhões de hectares de soja, eu comentei, a gente não está plantando 13 milhões de hectares de soja porque a gente não tem máquina e insumo. Hoje, 2 anos depois, a gente só não está plantando 15 milhões de hectares de soja no Mato Grosso porque não tem máquina, não tem insumo e não tem gente, né? Não tem gente. Então, assim, aí o que acontece? Na fazenda é pior, porque quem que quer ir para a fazenda? Quem que quer abrir mão das comodidades da cidade, né? Então, são poucos. E aí, para você levar alguém para lá, você tem que pensar coisas diferentes. E o agricultor está pensando algumas coisas diferentes, alguns estão acertando, outros estão tendo uma rotatividade gigantesca. Então, realmente, você ter gente na fazenda é mais difícil. Na consultoria, o que acontece? A consultoria é que o mercado exige um padrão. E aí você tem também, você pega a gente e brinca, a gente criou um padrão séries, que é um padrão um pouco mais exigente, e para você ter profissionais com esse padrão, não é fácil. Mas o que a gente tem feito bem forte? Trabalhado com o pessoal, treinado, capacitando, orientando, para que eles tenham essa visão que eles precisam estar também acima. Porque, assim, a parte técnica, você estuda, você pega e você estuda. O mais importante é a postura profissional, é a pessoa, é a liderança, é abrir mão de coisas que você gosta. Então, você, às vezes, a gente aqui, eu, o Fábio, por exemplo, o Emilson, a gente trabalha de segunda a segunda, né? Mas a gente gosta. Mas aí tem gente que não aguenta esse tranco. Mas aí o cara fala, porra, mas o Guilherme tem um nome bom aí no mercado, né? Domingão, revisando o relatório, ninguém tá vendo. O cara tá lá, churrascão, cerveja, eu gosto disso também, né? Mas eu faço, em vez de eu fazer todo fim de semana, eu faço uma vez por mês, né? Então, é isso que... E aí, se você pega qualquer outro ramo, vamos pegar lá, porra, o lojista lá, o cara que tem um comércio. Se o cara também não ficar dentro ali, em cima, todo dia, toda hora, o negócio dele não vai para frente. Então, é assim. E aí, quando você me pergunta, falta gente capacitada. Né? Falta gente, e a capacitação não é só técnica, a capacitação é postura, né? É de você querer fazer o diferente de você. Então, assim, tem um estudo da ONU que eu gosto muito, que ela fala assim, 10% das pessoas do mundo são os puxadores, são os grandes líderes, são as pessoas que fazem acontecer e que vão, e né, os agricultores estão nesse meio e tal, então, são as pessoas que fazem. Aí você tem 20% que são pessoas que seguem esses 10, que fazem junto, às vezes não tem aquela coragem, tudo, mas estão juntos, são pessoas boas que querem ir para frente, querem fazer a coisa acontecer, querem ajudar, né? Então você tem 30% da população que faz a diferença no mundo. 50% é turista, está aí no mundo para passar a vida, né? Então é um turista, está aí, se eu conseguir, se não conseguir, não conseguir e tal, e tá bom, não vou me esforçar muito, vou aqui de boa e tal. E 20%, que aí é o foda do negócio, são terroristas.
são os que querem que o resto dê tudo errado. Né? Então, isso aí tem dentro de empresa, tem dentro da população, tem na política, tem em todo lugar. Né? Então, você tem os 20% terroristas. Né? Então, esses 20% terroristas, você tem que, no dia a dia, identificar e tirar fora de perto de você, né? Não deixar ele andar com você, não ter na sua empresa, não ter nos seus clientes. Os turistas, você vai gerenciando, vendo o que ele precisa, tal, sabe que uma hora dessa ele vai querer vai sair fora, não dá conta. E esses 30 que fazem a diferença, é esses que tem que estar agarrados. Né? Então, e isso vai ser sempre assim. Então, num modelo de agricultura, de agronegócio que o Brasil está vivendo, de altíssimo crescimento, você vê, hoje a gente está parado por falta de máquina e insumo. Né? Isso por quê? Porque aí o mundo viveu essa pandemia, piorou mais ainda, né? Porque a gente precisa aumentar a produção de máquina e de insumo para poder crescer a agricultura. Né? E depois vão ser as pessoas que vão tocar esse negócio. Né? Então, aí a gente tem que também pensar nisso. Então, a gente tem que fazer com que o mundo, não sei como, mas que esses 30% aumente. Mas do jeito que está aí, redes sociais, essas ideias novas aí, muito progressistas, né, de muita liberdade, libertinagem, né, eu acho que fazer festa é bom, né, mas eu acho que festa o dia inteiro também não dá, né, tem hora que você tem que fazer a coisa também. Isso aí atrapalha, né, faz com que os turistas queiram ser mais turistas e que os terroristas apareçam mais no dia a dia da nossa vida aí, né. Então, esse é o desafio, não só no agro, mas na vida como um todo, na sociedade como um todo, né, e isso a gente tenta trabalhar, tenta educar as crianças, né, mostrar os valores, né, uma coisa assim que me deixa muito triste no Brasil dos últimos 20 anos é ter enfraquecido o esporte na escola. Né? Você vê hoje, se compara com os Estados Unidos, tem todos os problemas que o Brasil tem. Só que as pessoas lá, o cara é progressista, mas se ele precisa trabalhar, ele vai, trabalha, faz o dinheirinho dele e depois volta a ser progressista. Por quê? Porque ele tem alguns valores de vida que a gente aqui não tem. A gente aqui, o cara é progressista e quer que os outros dêem dinheiro para ele ainda, né? Quer que o mundo dê dinheiro para ele porque ele é vítima do sistema. Ele não entende que às vezes ele tem que trabalhar também para produzir alguma coisa para gerar riqueza para ele ou para ele comer. E aí, o esporte era a base para isso aí, porque o esporte te ensina a respeitar o outro, te ensina a coletividade, né, te ensina que tem regras, que tem limites, né? Então, tudo isso é fundamental. E o Brasil hoje, esporte nas escolas é terrível. Quem que trabalha com esporte hoje no Brasil? São algumas ONGs, algumas entidades religiosas e de amigos e de sociedade organizada e saiu da escola, né? Então, é uma pena. Então, aí eu fico mais preocupado com o Brasil, na América Latina como um todo, né? Quem vão ser essas 30% das pessoas? Será que a gente... Hoje eu estou falando que a gente precisava aumentar, mas será que a gente não vai diminuir? E aí o que acontece? Fica nas costas dessas pessoas para que todo o resto da população viva, né? Então, não é fácil, mas eu vejo assim, a gente está aqui falando, eu sou técnico, mas eu acho que o esporte é o que salva a educação. Então, a gente reclama educação, mas a gente no mundo de hoje, a gente só vai pôr educação se o esporte estiver totalmente envolvido. E se você pensar, né, eu estava falando dos Estados Unidos, até o high school lá, os caras, o esporte, a cultura, né, então tem teatro, danças também, eu acho que essas coisas também são importantes para a vida das crianças e dos jovens, mas o esporte é mais forte, né? Então, você vê como lá, quem está no esporte consegue ter valores, consegue ter respeito, e é isso que a gente precisa trazer para a sociedade, né? Então, quando a gente está aqui preocupado se está faltando gente, mas, cara, se eu não tiver qualidade, se eu não tiver pessoas que pelo menos respeitem os outros, que entendam a necessidade dos outros, não vai adiantar nada, né? Porque a capacitação técnica a gente faz imersão, a gente põe o cara a andar comigo todo dia, ele vai aprender, ou ele vai copiar o que eu faço, já é uma coisa boa, né? Agora, a postura como pessoa, frente à vida, frente à sociedade, frente aos outros, é isso que a gente tem que trabalhar mais forte, né? É isso aí, cara. Não, e eu concordo e comungo 100% contigo nessa questão, né? Porque, no fim das contas, é isso, né? A parte técnica, ela, de alguma maneira, vai entrar na vida do cara, né? Nem que seja pra ele emular o que o outro faz, igual você comentou. Nem que ele me copie, né, cara? Mas isso aí vai entrar na cabeça dele. Só que tem algumas coisas que não tem jeito, né, cara? É assim, vem de berço e vem ao longo da vida do cara que é complicado, né? Essa questão do trato, do respeito e tudo mais, né, cara? Mas são os desafios que a gente tem aí pela frente, né, Lepra? E eu acho que isso Exato. A gente tem que resolver. Você viu que eu nem falei da família, que para mim é a base de tudo, mas como está um processo de destruição da família,
eu já estou enxergando lá na frente. Sem família, onde que é que a gente vai pôr esses jovens, essas crianças para aprender? É o esporte, eu só vejo esporte. Infelizmente, eu estou meio assim, aqui porque eu não consegui encontrar outras coisas. Porque, lógico, quem continuar com família boa, né, com pais decentes, exemplares, vai ter, né? Esses dias mesmo vendo o Emílio do Pânico falando, né? Porra, eu sou fã desse cara. Ele falando, pô, a molecada tá perdida, os pais estão mais preocupados em outras coisas e não ensinam os valores, não ensinam as coisas, né? Então, é uma sociedade que está se destruindo, mas a família seria a base de tudo. Mas fora a família, e essas crianças que não têm família? Como que nós vamos ajudar eles, né? Vamos deixar eles acabar nas drogas aí? Vai deixar esse PCC, esse Comando Vermelho dominar tudo, essa molecada? Né? Ou como que a gente faz para ajudar? É só no esporte, eu não vejo outra saída. Porque na escola é pior, ele vai para a escola e parece que fica pior. Né? Então, tem que estar num ambiente que tenha regras, né? Limites, disciplina. Esse bom demais. É isso aí, então, seu Lepra. Agradeço demais sua participação. A gente podia ficar aqui conversando horas, né, cara? São coisas que estão aí, né? O pessoal tem falado muito sobre essa parte de pessoas, né? O empreendedorismo também, né? Ele, nos últimos anos, ele até foi romantizado demais, muitas vezes, esquece desses aspectos que você comentou, que eu achei super interessante, né, cara? Mas, enfim, queria agradecer que você teve esse tempo, tirou esse tempo aí pra conversar com a gente. Espero que quem esteja escutando aqui tenha entendido o recado, né, cara? Eu acho que esse é um ponto importante. Então, obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, meu? Obrigado, uma honra estar aqui com você. Eu fico realmente muito feliz de ter sido convidado diante de tanta gente boa que tem aí, que você poderia convidar e nos escolher aí. É uma honra, é um prazer e estamos sempre à disposição. É isso aí, na verdade eu só trago gente boa mesmo. E, ô Lepra, conta pra gente aí, cara, quem tá te escutando aqui agora, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho, cara? Tá, a gente tem as redes sociais das séries, né, @séries consultoria, tem lá no Instagram, tem no LinkedIn, tem o meu particular também, Guilherme Ol, né, OHL, e aqui em Primavera do Leste, no Mato Grosso, né, a gente precisando da gente, pode entrar em contato. A gente faz bastante palestras, bastante visitas técnicas também, e estamos aí rodando todo o Cerrado, então um dia que a gente tiver em alguma região, quem precisar, a gente está à disposição. É isso aí, muito bom. Agora vamos pro nosso glorioso quiz aqui pra gente finalizar esse negócio? Bora lá. Quiz. Ó, Lepra, não é pegadinha, tá? Vou te fazer algumas perguntas aqui e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Certo. Lepra, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Pô, tem várias, mas acho que Fio de Cabelo é uma música que marcou, né? Que faz, quem é apaixonado entende, né? E nós somos apaixonados pela vida, e eu era jovem quando essa música lançou, então essa música marca muito a gente. Legal, cara. Chitãozinho Chororó, né? É isso aí. E qual que foi o lugar mais legal que você visitou? Cara, eu tive a oportunidade de visitar bastante lugar já, né? Isso me deixa muito feliz, mas assim, eu não tenho um lugar específico, mas a praia, cara, praia é praia. Praia é um lugar que te dá aquela sensação de liberdade, né? Que a gente, como homens livres e de bons costumes, né? A gente gosta dessa liberdade, mas ao mesmo tempo a praia te dá medo, te remete a respeito, né? Porque esse oceano gigantesco, se você entrar lá, você pode ter algum problema, né? E não é fácil navegar, né? Então, é assim, a praia é um lugar que eu adoro, independente de qual praia for, né? Então, por isso que sempre que eu estou viajando, eu gosto de ir nas praias. Eu já me banhei em vários oceanos do mundo, tive essa felicidade, essas oportunidades, né? Falta alguns ainda, mas eu gosto de ir na praia. Legal. E na cozinha, velho? Qual que é a sua especialidade? Puta, eu sou um desastre na cozinha, mas pelo amor de Deus. Mas churrasco eu sou bom, eu asso uma carne boa. Assar carne é comigo, mas o resto, cara, eu não sei nem fritar ovo. Aí é até vergonhoso, mas... E, cara, você tem algum livro, assim, de cabeceira, um livro que você leu e de alguma maneira ajudou você, cara? Indica um livro aí pra gente. Cara, eu infelizmente, eu tenho lido pouco, mas dos que eu já li na minha vida, cara. Esse momento que nós estamos vivendo do mundo aí, eu recomendo um livro que eu li quando eu tinha 13 anos de idade e fez a minha vida mudar, que é o livro de George Orwell, 1984. Inclusive, eu li esse livro em francês, não foi nem em português. Esse livro mostra o que é você ter liberdade ou não, né? O que é você ter o seu direito de você poder escolher, né? De você poder ter as suas decisões, né? Então, e tem um outro livro que eu também vou recomendar dois,
que me marcou muito, e como a gente conversou hoje muito de gestão, que é um livro de um senhor que faleceu agora há poucos dias, Kazuo Inamori, que chama Paixão pelo Sucesso. Esse Kazuo Inamori, ele foi o cara que ele era dono da Kyocera. Ele montou a maior indústria de cerâmica do mundo em Kyoto, no Japão. Então, hoje, todo celular, todo computador que a gente usa tem cerâmica da Kyocera, né? E esse cara escreveu esse livro, Paixão pelo Sucesso, que é um livro que mistura a filosofia japonesa com a filosofia ocidental de marketing agressivo, tudo, e traz uma coisa que faz você realmente ter paixão pelo sucesso, que é isso que a gente discutiu hoje aqui. Então, sim, é um livro que eu recomendo demais, eu já li ele algumas vezes. É fácil de ler, é fantástico. Legal, cara, muito bom. Legal, vou procurar. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, Guilherme All, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Cara, eu acho que eu vou falar igual todo mundo fala, cara. Faz o que você tá fazendo aí, cara. Quebra as caras aí, bate a cabeça, aprende, cai, levanta, faz cagada, né? Se apaixona. É isso aí que aconteceu quando eu tinha 17 anos. Eu falei, vai lá, vai com o pau. Vai, né? Não dá, porque a gente falar que, pô, eu faria isso, aquilo, não, isso aí é base do que eu sou hoje, né? Então, se eu não tivesse feito aquilo lá, de repente hoje eu seria diferente. Então, taca o pau, faz o que você tá fazendo aí. Né? Cada um tem que construir sua história mesmo, tem que escrever seu caminho. Bom demais, bom demais. E ó, você que tá ouvindo esse episódio até agora aqui, esse bate-papo que eu tive com o Guilherme All aqui, eu tenho certeza que você viu valor nessa conversa. Então, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se aproveitar aqui do que nós conversamos. O Agro Resenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses. A gente tá nas redes sociais também, o Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva também para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar aí um oi, quiser indicar pessoas para estar aqui com a gente. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcast do agro do Brasil. Então, se você quiser escutar outros podcasts do agro, é só entrar em redeagrocast.com.br. É isso aí então, Lepra. Obrigado, cara, pelo seu tempo aí de novo e espero que tenha sido uma boa hora aí pra você, cara. Fantástico, não, agradeço a oportunidade aí. Espero que quem escutar também goste aí. Um grande abraço. É isso aí. E me despeço aqui de você, fique com Deus, tudo de bom e se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Amém, um abraço. Mais um produto com a edição Senhor A.